E aí galera, tudo certo com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Essa é a nossa aula sobre raiz, a nossa primeira aula sobre organologia vegetal, que estudam os órgãos que compõem uma planta. A gente vai ter como foco principalmente as angiospermas, mas vamos citar bastante exemplos também de gimnospermas. Quais são os órgãos de uma planta? Raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. Sendo que esses três primeiros correspondem aos órgãos que são vegetativos. Então pega o teu caderno e a tua caneta que hoje a aula é sobre raiz. Vem comigo! Pessoal, a raiz é um órgão que na maioria das vezes é aclorofilado, subterrâneo e geopositivo. Olha só, na maioria das vezes, porque algumas raízes vão fugir essa regra. Quando eu digo que uma estrutura tem um crescimento geopositivo, eu estou dizendo que ela cresce em direção ao solo. As raízes têm diferentes funções, entre elas a fixação dessa planta ao solo, a absorção de nutrientes, a condução de seiva e ainda uma estrutura de reserva energética, porque muitas raízes acabam reservando glicose ali no formato de amido. A gente vai perceber que quanto à estrutura, elas têm diferentes regiões. Vamos começar do ápice da raiz para cima. Aqui no ápice a gente vai encontrar uma estrutura chamada de coifa, nós já falamos sobre ela. A coifa é uma estrutura que tem origem num tecido meristemático primário chamado de caliptrogênio. E para que ela serve? Ela é um capuz mesmo, um conjunto de células parenquimatosas que vão proteger essa estrutura, visto que essa estrutura aqui, ela pode sofrer um desgaste por conta do atrito com o solo. A gente vai perceber que em raízes terrestres vai ter a presença de coifa. Agora, em raízes que são aquáticas, a gente nem sempre vai perceber a sua presença, mas quando ela estiver presente, ela vai ser ainda reforçada e dupla. Em raízes aéreas, a coifa, ela também pode funcionar como uma estrutura para evitar a perda excessiva de água. Após a coifa, a gente vai encontrar uma zona de crescimento. Poxa, essa zona de crescimento é uma região que tem tecido meristemático ali, que faz muita divisão por mitose. Então eu tenho ali um aumento em número celular. Eu vou ter um alongamento dessas células e também uma diferenciação dessas células. Então, se eu pegar o tecido de crescimento, eu vou perceber que eu vou ter uma região de multiplicação, onde acontece muita mitose. Eu vou ter uma região de alongamento, onde essa célula ela aumenta em volume celular, ela simplesmente sofre um alongamento, e eu vou ter um processo de maturação, onde vai ocorrer a diferenciação celular. Acima da região de crescimento, eu vou encontrar uma zona pilífera. Olha o nome, pilífera, ou seja, cheia de pelos. Esses pelos, eles são modificações da epiderme que a gente conhece como tricomas, e eles são responsáveis por aumentar a área de absorção da raiz e tornar a absorção muito mais eficiente. Acima da zona pilífera, eu vou encontrar a zona de ramificação, uma zona que a gente diz que ela é suberinizada, ou seja, ela sofreu ali um processo de suberinificação. Por quê? Porque ela vai já ter um crescimento secundário, ela não tem apenas crescimento primário, ela também tem crescimento em espessura. Então eu percebo que o córtex dessa região, ele já é mais espesso, ele vai possuir aqueles tecidos meristemáticos secundários, como o filogênio, como o câmbio. Então eu vou ter aqui um processo, de suberinificação. É uma parte mais externa, é uma parte mais antiga da raiz. Então é daqui que a gente tem a ramificação. Essa região aqui, ela é responsável principalmente pela sustentação dessa planta, pela fixação dela no solo. Quanto à classificação, nós podemos classificar as raízes em dois tipos principais. Um tipo chamado de axial ou pivotante, ou ainda fasciculada, também podendo ser chamada de cabeleira. Observem o desenho. Na raiz axial, eu tenho um eixo principal, ou seja, uma raiz principal, de onde partirão as demais raízes. É uma estrutura típica
de gimnospermas e dicotiledôneas. Agora, a raiz fasciculada é aquela cabeleira, é quando eu encontro um monte de raizinha e não tem um eixo principal. Essa raiz aqui é típica de monocotiledôneas. Eu tenho ainda as raízes que são tuberosas. Raízes tuberosas são aquelas que têm grande reserva energética, ou seja, ela tem uma deposição ali muito grande de amido, de reserva nutritiva. E aí eu vou ter exemplos aí que você conhece no seu dia a dia, porque elas são raízes comestíveis. A gente tem a cenoura, a beterraba, a batata doce, a mandioca, que são raízes do tipo tuberosa. Se eu pegar esses 4 exemplos que eu dei para vocês, eu consigo classificar ainda elas em axial ou fasciculada. Como assim? A mandioca, por exemplo, e a batata doce, como vocês podem observar na foto aí ao lado, ela é um tipo de raiz fasciculada. Por quê? Eu não encontro uma raiz principal. Detalhe, a raiz fasciculada, ela tem a sua origem nas partes aéreas dessa planta. Ela se origina a partir do caule e por conta disso, a gente chama elas de raízes que são adventícias. Agora, a beterraba e a cenoura, como você pode observar na imagem aqui ao lado, ela constitui um eixo principal e dela partem pequenas raízes, raízes secundárias. Então eu tenho aí um caso de raiz do tipo axial ou pivotente, que tem um eixo principal. Observando a diversidade de raízes que existem nas plantas, a gente consegue perceber uma grande quantidade de raízes que nós chamamos de raízes aéreas. O que são raízes aéreas? São raízes que elas estão parcialmente ou totalmente em contato com a atmosfera. E aí a gente vai ter raízes do tipo suporte, respiratória, tabulares, cinturas, grampiformes, estranguladoras, sugadoras, e a gente vai explorar agora cada uma delas para que você conheça. Raízes suportes ou raízes escoras, o próprio nome já diz, ela vai atuar na sustentação dessa planta. São raízes que elas partem do caule e crescem em direção ao solo. A gente encontra esse tipo de raiz no milho, por exemplo. A gente também encontra ela numa espécie de planta encontrada em manguezais conhecido como Rhizophora mangli. E essa é uma planta diferente. Por quê? Porque ela possui o que a gente chama de rizóforo. O que seria um rizóforo? Há uma discussão aí na comunidade científica se esses rizóforos seriam caules ou se eles seriam raízes. Mas enfim, eles são considerados raízes escoras, mas por muitos autores eles são considerados ramos especiais que atuam na sustentação de plantas que habitam locais que são pantanosos, que têm um solo mais instável. A gente vai perceber que existem raízes respiratórias, também encontrada em regiões de manguezais. Por exemplo, os mangues, que são do gênero Avicennia, eles possuem raízes respiratórias e elas têm fototropismo positivo, ou seja, elas crescem em direção à luz. Essas raízes, elas possuem pequenos orifícios que a gente chama de pneumatódios, que atuam aí na troca gasosa. Raízes tabulares são raízes encontradas em plantas de grande porte, como é o caso da figueira. O próprio nome já nos remete como ela é. Elas parecem tábuas, elas são grandes, elas são grossas, elas realmente atuam na sustentação dessas plantas. Elas possuem inclusive lenticelas, que são pequenas aberturas que vão atuar ali nas trocas gasosas. Raízes consideradas cinturas são raízes que envolvem o tronco de outras plantas, como é o caso das epífitas, as bromélias, as orquídeas. Essas raízes, elas vão envolvendo estruturas de outras plantas, não são parasitas e elas têm aí uma adaptação bem interessante. Ela possui uma camada externa chamada de velame. O que seria esse velame? A epiderme dela não tem apenas uma camada de célula, tem várias camadas de célula e tem camadas de células mortas, mas que formam uma estrutura esponjosa que ajuda a reter água do ar, ou seja, consegue pegar a umidade que tem no ar para evitar a desidratação e o ressecamento dessas raízes. A gente tem também as grampiformes. As grampiformes também são plantinhas que conseguem se fixar na base de outras plantas, não são parasitas, só que essas raízes, elas possuem realmente uma espécie de grampos, tanto que quando a gente vai retirar essa planta do tronco de uma árvore, por exemplo, a gente arranca a casca da árvore junto.
de tão fixada que ela se encontra nessa estrutura. A gente tem ainda plantas que são chamadas de sugadoras ou austório. Essas plantas sim são parasitas. É o caso da erva de passarinho e também do cipó chumbo. São raízes que penetram profundamente na estrutura de outras plantas e conseguem sugar a seiva. Então ela vai atuar aí como um parasita. A erva de passarinho, ela é uma planta que ela faz fotossíntese, então ela suga apenas a seiva bruta e por isso ela é considerada uma hemiparasita. Agora, o cipó chumbo, ele é uma planta que ele não faz fotossíntese, então ele faz a sucção tanto da seiva bruta quanto da seiva elaborada. Então a gente tem aí um caso de uma planta que ela é holoparasita, ela é um parasita completo, justamente porque ela não consegue fazer fotossíntese. A gente tem ainda uma raiz conhecida como estranguladora, que é o caso aí da figueira mata-pau, né? Ou ainda conhecida como cipó mata-pau. É uma raiz que ela se desenvolve em torno de outras árvores. Só que o que acontece? À medida que ela vai crescendo, ela vai engrossando, porque ela vai tendo crescimento secundário, então ela cresce em espessura, e à medida que ela vai ficando mais espessa, ela vai estrangulando a árvore do qual ela está se envolvendo. Eu até desenhei aqui, né, um cipó mata-pau para vocês assim observar. Então não é que ela faz a sucção de seiva, ela não faz esse tipo de parasitismo, mas ela acaba danificando a planta do qual ela está se hospedando por conta mesmo de um estrangulamento, porque ela vai crescendo em espessura e ela vai então ocupando o espaço da outra planta. A gente tem ainda as raízes aquáticas, raízes que possuem parênquima aerífero, que fazem acúmulo de ar, que facilitam ali na flutuação. Muitas dessas raízes não possuem coifa e lembrando, quando elas possuem coifa, essa coifa ela é reforçada e ela é dupla, né? Então, gente, quanto à morfologia, como assim morfologia? Se eu pegar uma raiz, fazer um corte transversal para ver os tecidos que compõem e como que é o crescimento dela, a gente vai perceber o seguinte: eu tenho uma estrutura primária da raiz e eu tenho uma estrutura secundária. Então, olha só, na estrutura primária, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar os meristemas primários. Onde que eu vou encontrar isso? Se eu pegar essa raiz e fazer um corte aqui na zona pilífera, um corte transversal na zona pilífera, eu vou ter essa estrutura aqui. Eu vou ter uma estrutura medular no meio e eu tenho uma estrutura cortical que é mais externa. Lá na região medular, eu vou encontrar os vasos de condução de seiva, mais internamente o xilema, mais externamente o floema. Lembrando que esses vasos condutores de seiva, eles foram originados a partir de um meristema primário chamado de procâmbio. Eu vou encontrar aqui, envolvendo essa região, uma estrutura chamada de periciclo. Ela que delimita a região vascular da planta. Por que o periciclo é importante? Até coloquei ele aqui em rosinha para você. Porque é dali que vai partir as raízes secundárias. Então, ramificações da raiz surgem aqui do periciclo. Logo após o periciclo, eu encontro uma camada de células bem grudadinhas umas nas outras, chamada de células que são justapostas, formando a endoderme. Nessas células aqui, a gente encontra a faixa de Caspary. O que é isso? É um reforço que tem de suberina envolvendo essas células que vão atuar como uma forma de filtro mesmo, de realmente selecionar substâncias que vão entrar na raiz no processo de absorção. Por quê? Porque essa suberina que compõe a faixa de Caspary, ela impede que a água passe entre as células e força a água a passar dentro das células. E essas células então vão atuar como uma espécie de filtro, selecionando as substâncias que vão então entrar nos vasos condutores de seiva. A gente tem ainda a região de parênquima cortical, né, que é tecido de preenchimento, e envolvendo a gente vai ter aí a epiderme, a região de revestimento. Como a gente fez o corte bem aqui na zona pelífera,
a gente vai encontrar o quê? Prolongamentos celulares que a gente chama de tricomas, que são os pelos absorventes ali que aumentam a área de absorção da raiz. Tá, professor, e se eu for observar uma estrutura secundária? Eu vou ter que cortar ela aqui da região de ramificação. Por quê? Porque aqui eu vou encontrar já crescimento em espessura, eu vou encontrar já tecido meristemático secundário. Então, eu vou encontrar tecidos meristemáticos secundários. Eu vou encontrar quem? O câmbio e o felogênio. O câmbio dando origem aí ao xilema internamente e o floema externamente, e o felogênio dando origem à periderme. Então, eu vou perceber que o revestimento dessa raiz, dessa parte da raiz, ele já é constituído de suber, ele é constituído do felogênio e da feloderme, formando aí o que a gente chama de periderme. Tá, professor, e quando eu observo uma monocotiledônia? Uma monocotiledônia, ela tem raízes do tipo fasciculada e ela tem apenas o crescimento primário. Então, eu vou encontrar os tecidos meristemáticos primário. E uma coisa bem interessante, quando a gente faz um corte de uma raiz de uma monocotiledônia, a gente percebe a presença de dois tecidos de preenchimento. O parênquima cortical, logo abaixo da epiderme, e um parênquima medular que fica mais ao centro. A gente tem ainda os xilemas e os floemas, e aqui na endoderme a gente vai encontrar células com reforço em U e células que servem para a passagem de água, que a gente chama de células de passagem. Mas olha só, eu tenho aqui epiderme, eu tenho parênquima cortical, endoderme, periciclo, parênquima medular e aqui eu tenho os vasos condutores de seiva, mais internamente xilema, mais externamente o floema. Então aqui eu tenho uma raiz, um corte, né, de uma raiz de monocotiledônia. Nessa aula a gente explorou as funções da raiz, as suas estruturas, classificação, conhecemos a sua diversidade e ainda fizemos algumas análises histológicas, como a análise de um crescimento primário, uma estrutura secundária de raiz e uma raiz de monocotiledônia. Para ficar bem claro essa aula, vamos organizar o nosso pensamento no nosso Resumindo! Então, galera, vamos ao nosso esquemão de estudo sobre raízes, esse órgão que na maioria das vezes é aclorofilado subterrâneo, tem crescimento geopositivo e tem como funções a fixação, absorção, condução e reserva. Quanto estrutura, possui uma coifa, uma estrutura que serve para proteção do tecido meristemático, uma zona lisa de crescimento, dividida em zona de multiplicação, alongamento e maturação, uma zona pilífera de absorção e uma zona de ramificação, que possui tecido suberinizado, com crescimento secundário. Quanto à sua classificação, podemos classificar elas em raiz axial ou pivotante, que apresenta um eixo principal, como é o caso das gimnospermas e dicotiledôneas, ou ainda raiz fasciculada ou cabeleira, que não verifica-se uma raiz principal. Raízes partem do caule e podem ser chamadas de adventícias. As raízes tuberosas, elas possuem reserva nutritiva, como é o caso da batata doce, da cenoura. Quanto à sua diversidade, podemos ainda classificá-los em raízes aéreas com contato total ou parcial com a atmosfera. Temos as raízes de suporte ou escora, como exemplo o milho, as respiratórias, que possuem pneumatódios, que servem aí para trocas gasosas. A gente tem as tabulares, como exemplo as figueiras, as cinturas, as grampiformes, sugadoras, que são parasitas, como é o caso da erva de passarinho e o cipó chumbo. Temos as estrangulantes e ainda as aquáticas. Quanto à morfologia, podemos observar ali a estrutura primária quando a gente corta a região pelífera. Numa estrutura primária, a gente percebe a endoderme, um parênquima cortical, a epiderme com tricomas, pelos absorventes. A gente tem ainda o xilema e o floema. Cobrindo eles, temos os periciclo, onde surgem as raízes que são secundárias. Já na estrutura secundária, é um corte na região de ramificação e percebemos a presença de câmbio felogênio, que dá origem à periderme, suberfelogênio mais a feloderme. Atenção, nas monocotiledôneas não há crescimento primário. A endoderme possui um reforço em U e possui um parênquima medular. E é isso, galera. Bons estudos! Galera, para esse nosso estudo não ficar voando, a gente vai agora resolver alguns exercícios que tá lá na descrição do vídeo. Então clica lá no Teste Seus Conhecimentos e teste para ver o que você aprendeu.
Se ainda tem coisa faltando, reveja a aula, assista a aula de outros professores, faça a leitura de outros materiais. Tudo isso vai ajudar na tua assimilação. Um beijo grande e até a nossa próxima aula!